Hoje é o primeiro domingo, é a ceia do Senhor, nosso Deus, né? É a ceia que a gente faz, que a gente lembra todo o sacrifício de Jesus. Esse mês de abril, no nosso calendário, ele também traz uma lembrança a respeito da Páscoa, né? Não somos judeus, aí a gente não tem uma noção maior do que é a Páscoa, né? O tamanho, o valor da Páscoa. Mas esse mês também vai nos falar a respeito da Páscoa. Tanto é que no próximo domingo, o tema da mensagem é quinta-feira. Quinta-feira, mas vai ser pregado domingo, viu? Tá certo? Então, se você vier e trouxer um convidado, você vai entender algumas coisas da quinta-feira. Amém? Mas hoje nós vamos falar de um tema muito peculiar a gente. Porque todo mês nós participamos da ceia do Senhor. Algumas pessoas, elas se escondem, né? Não comparecem no dia da ceia. Outros gostam de ficar olhando quem não veio. Mas a verdade é que a ceia, ela é o único momento que a gente tem elementos concretos fazendo parte da celebração, né? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não se utiliza de objetos, de elementos, de coisas, como objeto cultual, tá? A igreja de Jesus Cristo, ela adora em espírito e em verdade, né? Mas, quando é na ceia, nós temos dois elementos materiais que a gente participa. É o único momento da igreja do Senhor Jesus Cristo em que nós temos dois elementos que nos leva a participar no culto e utilizamos no culto ao Senhor. Porque são elementos que apontam para Jesus Cristo. Então o tema da nossa meditação hoje é pão e vinho, corpo e sangue. Pão e vinho, corpo e sangue. E nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14. A palavra do Senhor diz assim para nós: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Então, lembram da introdução que eu falei, que não temos elementos materiais para cultuar o Senhor. Só o pão e o vinho, que são os dois elementos. E ele aqui vai dizendo: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Então, observe aqui Paulo chamando a atenção através de uma forma interrogativa a respeito desta manifestação que nós fazemos mensalmente. Pode ser semanalmente, não importa. O que importa é o fazer contínuo, constante e sempre lembrando do sacrifício de Jesus. Mas ele vai falar de uma coisa aqui chamada o cálice da bênção. É o cálice que está representado por esse cálicezinho aqui com suco de uva e que está falando a respeito de sangue, né? Então, o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo. E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo.
Então Paulo está dizendo, na hora que estamos ceando, nós estamos nos envolvendo, nós estamos nos realizando, nós estamos participando, estamos nos integralizando no sangue e no corpo de Jesus. Porque se o corpo e o sangue de Jesus não estiver presente em nossas vidas, de nada adianta. Tem que estar presente. E continua o versículo 17. Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. E ele fala a respeito do pão que é servido como um único pão. Esse pão que nós partimos, geralmente pegamos um pão e cortamos um único pão em pedaços, para que todos participem. E ele está falando exatamente isso, esse pão que é partido, em que Jesus partiu no dia da ceia, este pão que ele deu aos seus discípulos ali, cortando com a mão, né? Não foi com a faca, mas foi com a mão, e partindo e entregando, era um pão só, e dividiu para que eles comessem. E Paulo então chama a atenção de que este pão que ele traz ali naquele momento, está trazendo a lição de que nós somos um só corpo. Não existe duas igrejas, não existe duas denominações, não existe essa igreja aqui ou aquela ali. Tem pessoas que dizem assim, igreja certa é a igreja de nome fulano de tal. Igreja certa é a minha. Não existe isso, existe a igreja de Jesus Cristo. Essa é única. E ela se torna uma só. Ainda que tenhamos várias denominações, ainda que uns cultuem de noite, outras de dia, não importa. Somos um só corpo. É aí que está o mistério gracioso. E gostoso, porque onde nós estamos, nós encontramos pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. E quando a gente se encontra, parece que a gente conhece aquela pessoa desde muitos anos. É uma alegria, né? Quando a gente encontra. E isso é fantástico, porque é a comunhão dos santos. 18 diz, considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios, não participam do altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Claro que não, gente. Ídolo não quer dizer nada. Sacrifício a ídolo também não quer dizer nada. Demônios não quer dizer nada. O diabo não quer dizer nada. Se engana. Se engana quem fica correndo com medo de Satanás, porque ele não é nada. Nós temos medo, muitas vezes, de Satanás, por causa da situação que muitas vezes nós nos encontramos, distante de Deus, frágil na fé, sem comunhão, então a gente fica um pouco preocupado, né? Mas ele está dizendo exatamente a respeito disso. E o verso 20 ele diz, não quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Repetindo, não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios, tá? Ele está falando a respeito de que muitas pessoas sacrificam coisas a várias divindades, a várias personagens que levam o nome de alguém especial. Só há um a quem nós devemos devotar a nossa adoração e a nossa rendição, é Jesus Cristo. Está envolvido no mistério entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Volto a falar como tenho falado. Não dá para a gente
de esmiuçar muito bem esse mistério. Mas a gente sabe que os três são um. E quem morreu na cruz por nós foi Jesus Cristo. Então nós temos a obrigação de nos render a Ele. Mas muitas pessoas se rendem a outros seres, a outras divindades, entre aspas, a outros ídolos, a ídolos, elas se rendem a pessoas que acham ser especiais e cultuam e adoram, idolatram. Eu queria abrir aspas aqui para falar sobre uma questão da idolatria. Deus muitas vezes e de várias maneiras nos visita com bênçãos. Não existe nenhum aqui que não seja ou não tenha sido abençoado por Deus. Tá? É porque às vezes a gente não se liga. O grande problema é que muitas vezes a bênção que Deus nos dá, nós a idolatramos. E a bênção pode ser retirada de nós. Por exemplo, quando você substitui o teu tempo para com Deus, para com o teu filho, não, eu tenho que dar mais tempo para o meu filho do que para Deus, você está trocando. A bênção que você recebeu, você está idolatrando. É como marido com a esposa com o marido. Tá? E esse é um problema. Tem outros que é com objeto. Deus abençoou dando um carro bom para trabalhar. E a pessoa começa a pegar esse carro e troca Deus por este carro, por este veículo. O que é que acontece? Deus não é criança. Deus não está distante. Então, quando nós fazemos essa substituição, essa troca da bênção que recebemos para tornar ela maior do que o abençoador, aí o abençoador vem e tira. Por isso que muita gente sofre, viu? E a gente nem imagina, né? Nem imagina. É porque trocamos. Então aqui ele está falando algo muito interessante. Que não quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Então, qualquer situação em que aqueles que servem a Jesus Cristo substituem Cristo, então estão, quer queira, quer não, quer goste ou não, estão sacrificando a demônios. Tem que parar com isso. Verso 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Tem que escolher. Ou pertence ao Senhor, né? Ou pertencem aos demônios. Tem que escolher. Não dá para participar dos dois. E quando a gente substitui Deus por qualquer outra coisa, então nós estamos divididos e há um risco. E há um risco. João 6:35 diz assim para nós: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Ele estava pregando para aquela mulher samaritana, né? E ali naquele discurso, naquele momento, eles sabiam que era pão. Pão é um alimento popular em Israel. A palavra Belém, ou Betlehem, quer dizer casa do pão, certo? Então, as regiões que eram várias, onde se concentrava a fabricação de pães, eram chamadas de Belém, aquela região, tá? Então tinham várias regiões com esse nome, porque significava casa do pão, certo? E Jesus então ele chega e diz: eu sou o pão da vida, um alimento conhecido deles. E ele diz: aquele que vem a mim
nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Concordamos? Então, meus queridos, o pão, ele simboliza o corpo. E o vinho simboliza o sangue de Cristo. Esses dois elementos, eles vão aparecer para nós aí no Novo Testamento. E vão aparecer exatamente essa combinação na última ceia, para demonstrar isso para nós. Era uma prática deles, mas a gente tem esse registro aqui, na última ceia, tá? O momento em que Jesus e seus discípulos estão celebrando aquela última Páscoa de Jesus, antes do sacrifício na cruz, né? E ali eles estão participando destes dois elementos, tá? O pão e o vinho são alimentos muito utilizados naquela época, e épocas anteriores e épocas posteriores ainda é usado. Eu fui padeiro por 30 anos, tá? Dos 10 aos 40 anos eu fui padeiro, e conheço um pouco do que é pão. Talvez não conheça mais, eu conhecia na outra época. Hoje eu conheço de comer, né? E mesmo trabalhando em padaria a vida toda, eu não podia ver um pão que eu comia. Não enjoa pão, não. Ninguém enjoa pão. Quem é que enjoa pão, né? Pode dizer que ele não serve, que ele engorda, não sei o que mais lá. E olha, para quem está com fome, eu vou aumentar a sua fome. Eu pegava um pão inteiro, que nesses carioquinha não. Isso aí já é amostra de pão, viu? Era bengala. Só que eu pegava uma bengala de sovado, saída do forno, pegava uma lata de sardinha coqueiro, alguém ouviu falar esse nome? Sardinha coqueiro, abria, botava, e 1,250 litros de Coca-Cola, de vidro, e comia, né? Que o Daniel não me escute isso, né? Que o Daniel não me escute. Mas o forno estava lá com 220 graus ali, a gente perto daquele forno trabalhando, né? Então, olha, o pão e o vinho são alimentos, são comida, sustento. Isso nos leva a um entendimento profundo, porque quando ele está falando de coisa material, e tudo que se fala em coisa material, Jesus Cristo nos traz uma lição para o mundo espiritual. Quando ele fala de pão e vinho, de alimento, comida, sustento, ele está dizendo que nós precisamos disso fisicamente para manter a nossa vida. Então, a nossa vida espiritual precisa constantemente ser alimentada. Se você se alimenta espiritualmente, só dia de domingo, vindo para um culto, pode ter certeza, você tem uma fraqueza espiritual muito grande. E tem aqueles que vêm um culto sim e outro não. Não sei por que ainda é assim, né? Nem todo domingo vem, tem ainda os alternados. E tem aquele que diz que só dá para vir uma vez por mês e só vai à casa do Senhor uma vez por mês. Meus queridos, nós precisamos alimentar o nosso espírito todo dia. Todo instante nós temos que ter a alimentação, tá? Então, quando ele está falando a respeito de pão e vinho, de um alimento para a nossa vida física, ele está falando também de um alimento espiritual que nós precisamos. E ele traz uma grande lição aí para nós a respeito do pão e do vinho. Porque o pão, ele é feito de trigo, do grão de trigo, certo? Então, é semeado o trigo, cresce o trigueiro, né? E ali é extraído os grãos, e para se formar um pão, é preciso muitos grãos de trigo. Você não forma um pão com um grão de trigo, não. São muitos grãos de trigo. Mas olha só um detalhe que ele vai nos mostrar. O trigo precisa passar pelo sacrifício de ser triturado, amassado até se tornar pó, farinha. O trigo passa pelo sofrimento. Para se fazer uma garrafa de suco de uva ou de vinho,
é preciso de muitas uvas. Não é só de uma uva, não. Mas, para se transformar a uva naquele vinho, é preciso de muitas uvas. E elas precisam ser pisoteadas antigamente, né? Era nos pés, que diz que o vinho era melhor quando era feito nos pés. É como o pão também era feito melhor quando os homens só trabalhavam de calção e o suor escorrendo em cima da massa. O pão era mais gostoso, hein? Hoje em dia é tudo vestidinho, né? O negócio perdeu a graça. Mas dizem que o vinho era melhor quando era pisado. A uva passa pelo sacrifício para se transformar em vinho. Jesus está nos demonstrando que Ele é o pão, então Ele passou pelo sacrifício. E Ele também passou pela uva. E Ele traz uma lição. Pão e vinho para a igreja significa que nós temos um preço a pagar para levar o nome de Cristo em nós e que este preço nos une, porque sendo individual, nós não formaremos o pão e não formaremos o suco de uva. É preciso estar juntos. São necessários vários grãos de trigo para formar um pão. São necessárias várias uvas para formar um cálice. Então a igreja, ela está simbolizada aí, ela precisa da unidade, assim como se junta estes grãos para formar uma unidade de pão. Então quando a igreja está dividida, igreja em confusão, que é totalmente reprimida pela palavra de Deus, igreja que está em dissenso, igreja que está fazendo o que não deve, um para cá, outro para lá, ela é como grãos que não se unem para formar o pão. Então não vai haver o que alimentar. É sério. É a palavra de Deus. Lucas 22, 15 e 20, mesmo texto da leitura do início do culto, só que em outro evangelho, diz assim: e disse-lhes, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Quando Jesus está falando isso, o fruto, até que venha o reino de Deus, em um estudo aqui, nós comentamos a respeito de que o reino de Deus é exatamente o próprio Jesus Cristo. E Ele é o reino que vem. E Ele é o reino que vem a partir do momento que Jesus entra na sua vida e Ele passa a estar em você, Ele é o reino. E é por isso que Ele nos adverte, olha, se disserem para você, o reino está ali, não vá, não saia atrás do reino, porque o reino está dentro de vós. O reino está dentro de vós que aceitam Jesus Cristo. Então, quando Ele diz que vem o reino, esse reino está em nós, mas esse reino é Jesus e Ele ainda vem novamente. É a palavra dele que diz. E Ele diz que não vai participar dessa ceia, porque Jesus não vai descer aqui para participar com ninguém. Se alguém em qualquer parte do mundo, durante esse período todo, dizer, Jesus veio para cear comigo, engano. Depois que Ele subiu, o único partido do pão que Ele teve foi com aqueles discípulos caminhando para Emaús, depois nunca mais. Do pão. Mas aqui Ele está dizendo, comeu peixe, né? Com os discípulos. Mas depois que Ele sobe, Ele está falando da ceia, desse momento, tá? Então não é só do alimento ali. E Ele diz, essa ceia, pão e vinho, sacrifício e aliança, vão participar quando eu chegar, né? Este é o meu corpo dado em vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice
é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele fala, explicando para a gente exatamente sobre o pão e sobre o cálice de vinho, que é o corpo e o sangue. O pão significa sacrifício. Vimos aqui na questão do triturar do trigo, né? Mas Isaías 53, 5, ele é preciso em nos revelar que o pão, que é Jesus Cristo, que diz que eu sou o pão da vida, nós lemos isso, não foi? Em João, esse pão da vida, ele vai dizer o que aconteceu com esse pão. Quando ele diz assim, Isaías 53, 5, mas ele, Jesus, né, foi transpassado por causa das nossas transgressões. Transpassado quer dizer, a lança penetrou o seu lado, transpassou o seu lado. E ele diz que foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ou seja, descumprimentos da vontade de Deus. E ele diz que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, maldade em atitudes, maldade, pecado com vontade de fazer, iniquidade, desejo de pecar. Por isso ele diz que ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. E ele continua dizendo, esse castigo sobre ele que nos traz a paz, né? O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras, né, fomos curados, tá? E pelas suas feridas ou pisaduras, né, fomos curados. Então, Jesus passou, sendo ele o pão, e o pão significa, é o simbolismo do sacrifício, e aqui Jesus é o simbolismo do pão, também o pão simboliza Jesus Cristo, e esse simbolismo é o corpo de Cristo, dizendo que nós podemos ser tratados espiritualmente, na alma e no corpo, porque Ele pagou o preço por nós. A gente tem que ir a Ele. Muitas vezes nós vamos a pessoas, né? Eu vou a fulano que ele tem uma oração forte. A gente diz isso. A gente muitas vezes quer ir a alguém, a gente quer pegar um atalho, ou a gente quer diminuir o nosso trabalho, e a gente quer ir a alguém para fazer o que é o dever nosso de fazer. Nós precisamos ir a Ele. Você tem que ir a Jesus. Se você está enfermo, se você está com um problema sério, se você não consegue dormir, se você tem dificuldades, tem que ir a Ele. Vá a Jesus. Até você sentir alegria no coração. Porque vai doer no começo, mas vai chegar a hora que algo diferente invade você. É o que Ana sentiu, né? Chorou, amargurou. Mas quando saiu de Siló, estava sentindo paz. É isso. Temos que ir a Ele, a Jesus Cristo. Então Ele, o pão significa sacrifício. O sangue significa aliança. Nós não temos muita noção de aliança, porque para nós a aliança é como se fosse um contrato. E para contrato existe rescisão de contrato e existe distrato. Mas, para os povos africanos e os povos orientais, a aliança é um negócio que não se desfaz assim, não pode estar sendo desfeito. Tá? Então, quando nós lemos a palavra de Deus e diz que há uma nova aliança no sangue de Jesus, é porque há uma ligação
que não pode ser desfeita entre nós e Jesus Cristo. Na aliança, as duas partes entram com alguma coisa. Nesta aliança, mais precisamente, que é a aliança no sangue, Jesus entra com o sangue e nós entramos com a nossa vida. Por isso você tem que entregar a sua vida para Jesus. Se não entregar, não tem aliança. Você tem que entregar sua vida para Jesus Cristo. Não tem como fugir dessa verdade. Não tem como ter um meio termo. Não, mas ele já foi lá na cruz, morreu, está todo mundo salvo. Não vão por esse caminho. Esse é caminho de engodo. É espírito de engano. A aliança, as duas partes têm que participar ativamente. Jesus já participou ativamente da parte dele. Como? Naquela cruz do Calvário. E como é que nós participamos ativamente? Entregando a nossa vida a Ele. E se a gente entregou a vida a Ele, ela não mais nos pertence, né? Então, o eu, o ego, a vontade própria, o domínio próprio de domingo passado, né? A gente entende que o ego já ficou. Hebreus 9, 15 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, tá? Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Olha só, tem uma herança eterna. E aqui tem um mistério interessante. Eu não consegui aceitar a existência do Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? Eu não consegui aceitar. A Antiga Aliança e Nova Aliança eu conseguia, mas eu não conseguia ver o Testamento. Mas depois a gente consegue ver, vocês já podiam ter visto de primeira, mas eu demorei a ver. Porque o testamento, ele só se consolida com a morte. Eu olhava para a morte de Deus, o Pai, e o Pai é imortal, né? Mas o testamento se consolidou no Filho, na morte do Filho. Porque o testamento, ele só gera efeito se o testador ou aquele que fez o testamento morrer. Se não morrer, não adianta de nada. Se a pessoa fizer um testamento e for um Highlander, vai morrer a família todinha, vai morrer os netos, porque o Highlander não morre, né? Tem 300, 400 anos. Mas, quando morre, então vem. E aqui é o texto que diz isso, né? Bem claro. Ele diz assim, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, aquilo que nós lemos lá em Isaías 53, 5. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que fez o testamento. Está revelando a Bíblia, né? Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto vivo aquele que o fez. Então, enquanto Jesus Cristo estava vivo, a gente não tinha direito a nada. Mas a partir do momento em que ele morreu, se consolidou a herança para você. Então, se você tem Jesus, tem a herança, viu? Não duvide disso, não. Se alguém chegar e dizer, não, pai, ainda tem que fazer muito sacrifício ainda para ter herança. Não vá nessa onda, não. Jesus já fez. Você entregou sua vida para Ele. Você não é dono mais da sua vida. Presta atenção. A gente diz, não, mas agora Jesus já morreu, agora está tudo certo. Eu tenho a vida eterna e vou andar fazendo o que não devo. Cuidado. Cuidado para não estar atrapalhado com as coisas, né? Tá certo? Então, Hebreus 9:20, para finalizar, diz
Assim, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedecessem. Qual é o sangue? De Jesus Cristo. O corpo dele nos traz a paz. E o sangue dele nos traz a vida eterna. Então você que ouviu essa verdade da palavra de Deus, está aqui na palavra de Deus, foi projetado aqui, olha. E você tem a sua Bíblia para poder ler. Tenha certeza que em Jesus Cristo se cumpre o sacrifício e a aliança. Quem nele crê, encontra-se participante do sacrifício e da aliança, das promessas de Deus e da vida eterna com Cristo. Amém? Jesus Cristo é tudo. É o que era, o que é e o que vem. Porque dele, por ele e para ele, todas as coisas. Se é todas as coisas, aí a gente pode entrar nesse qualificativo de coisa, também somos dele, né? Porque tudo é dele. E se alguém nesta noite, queria que a igreja fechasse seus olhos, estivesse orando. Se alguém nessa noite nunca entregou sua vida para Jesus Cristo, não deu a sua vida a Jesus, não ofereceu a sua vida a Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, não mudou a sua história em Cristo, não se converteu, Ele chama você neste momento para fazer essa mudança. E se há alguém aqui entre nós que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer entregar nessa hora, levante a sua mão e diga: eu entrego minha vida para Jesus. Nós temos alguém nesse lugar? Aproveite o som da chuva que cai, porque é bênção de Deus. Mas se alguém neste local que ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E a gente fala com bastante clareza, que é para você saber o que vai fazer da sua vida daqui para frente. Então, se alguém, levante a sua mão e diga: hoje eu entrego minha vida para Jesus. Se tiver aqui alguém assim, né?